Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a busca pela qualidade do nosso vestuário de linguagem, né? No sentido do português mesmo, né? Por quê? Porque o português ele é uma língua, mas não só o português, a, a gerência desse código de linguagem, ela é algo que é vivo, e não só vivo, mas ele é bastante amplo. E essa ampliação, se a gente não desempreender dela, desacreditar nela, ela vai desacreditando da gente e a gente vai perdendo qualidade de código, qualidade de interpretação, qualidade de processamento de estímulos de código, porque existe uma área do cérebro, do nosso cérebro, que constrói sobre a compassividade de utilização da sociedade e dos meios de estímulos sociais para poder criar complexos de instalações de processos no organismo. Não é à toa que existem pessoas que são mais atrasadas do que outras, por conta desses processos de conversação, de conversão, onde a gente acaba instalando e aprimorando o nosso consenso molecular, o nosso dissenso cerebelar, para desaprender e conotar, denotar, viajar nesses parâmetros de código, não é mesmo? E aí o nosso empreendimento hoje vai começar. Nós vamos bem devagar, utilizando uma base de dados, né, um site onde ele tem artigos que devagar conseguem ensinar-nos. É claro, quando a gente emprega a força de vontade para desaprender, criar esse empreendimento de aprendizado, de colheita, e depois, posteriormente, aprender a desacordar ele em contrações evidenciais, lógicas, orquestrais, decodificáveis, não é mesmo? E é isso que todos os indivíduos fazem, treinam e empreendem-se nos seus negócios, nas suas particularidades de despartilhar em nós produtos de trabalho, não é? Então, vamos lá, vamos nos engrenar nessa motivação de equilíbrio sobre esse empreendimento. E aí eu escolhi esse tema para começar a nossa playlist, a gramática. A gramática, ela é o conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Então, você vai ter gramática, regras que compreendem conjuntivamente uma certeza, né? Então a gente sabe que uma certeza na vida ninguém tem, né? É muito difícil a gente ter certeza, mas a gente pode
criar certezas, né? E essa criação de certezas, ela é amparada por regras. Então, para que a gramática funcionar, para que o código funcione, você precisa de regras que compreendem conjuntivamente uma certeza. E aí a certeza, ela é equilibrada pelo produto de regras, né? Então você consegue desempreender, né, uma relação sobre isso aqui, ó. Você tem a necessidade, né, de transmitir isso para os seres, né? E aí você precisa de uma forma de transmitir, né? E aí essa forma de transmitir, ela vai variar. Ela vai ter várias características de variação. Porque você tem infinitas formas de sair desse ponto e chegar a esse ponto, né? Então você tem uma somatória aqui, ó, de infinitos, né? De infinitas maneiras de passar e características. Tá. Então, se a gente tem infinitas maneiras, infinitas características, como eu retiro esse infinito e coloco a variação, eu faço variação para equilibrar a chegada aqui, ó, o resultado, o x, né? Para chegar o x aqui, né? O x que sai daqui chegar aqui da forma que eu quero. Eu coloco regras. Então regras vão fazer o quê? Regras vão estimular barragens nesses fluidos. Então, dependendo daquilo que eu quero transmitir, ó, primeira coisa, ó, dependendo do que eu quero transmitir, a regra gradeará a passagem que cumprirá o mandamento. Perfeito? Então, a gente depende desse x. Dependendo desse x aqui, ó, a gente vai ter uma tubulação. A tubulação, ela vai regrar. E a regra, ela é basicamente isso, né? Você vai criar uma base de envio que sustenta a chegada. Então você tem, ó, base,
A regra é base. R é base. Por quê? Você vai criar um assertificador de entrega. Você vai criar uma estrutura que entrega. Então a regra é básica, né? É base. E a gramática, ela é o conjunto de bases armadas. Gramática é o conjunto de bases armadas. E aí a gente vai muito além, porque o conjunto da obra, ele empreende o ser nesse elo de transmitir a outro ser a eluição de um dado. Não é mesmo? E aí o ser, ele pode estar... o ser, ele tem um campo diferente, né? Você tem campos diferentes, ó. Esse é diferente desse. E para desdiferenciar isso, a gente tem que desassumir esse risco. Então a gente tira a diferença. E como a gente tira a diferença? A gente empreende a indiferença. Então nós empreendemos a diferença por meio de regras. Por meio de regras. Perfeito? Então é disso que se trata gramática. E aí, continuando a gramática, no início a gramática tinha como função apenas estabelecer regras quanto à escrita e à leitura. Então você tem a escrita e leitura. Então você tem dois agentes. Um que escreve e um que lê. Então um ser. Então isso vem de, você pode ter dois ser em um. Ou você pode ter apenas um. Mas o que escreve, ele não lê. Então, o que escreve sempre é dois ser. E o que lê não interpreta? Não interpreta. Então ele é dois seres também. Interpreta. Então logo você tem mais um agente, mais um implícito, que é o interpretador. E esse interpretador, ele é um ser diferente, por quê? O interpretador é um ser diferente porque ele é a química que diz a ler
corretamente aquilo que se escreveu. Então, olha que interessante a gente chegou, né? Olha onde a gente chegou. Vejam bem, né? Você tem o código, né? Você tem a mensagem. E a mensagem foi escrita pelo sentimento de alguém. Alguém chegou aqui, ó, e escreveu a mensagem, né? Então, esse alguém, esse ser aqui, ó, ele tirou uma parte de si para escrever a mensagem. Então, ele foi o escritor, o interpretador e o leitor, né? Então ele tem todos esses ângulos de motivação no seu conjunto de armação. Então ele diz a regra, a gramatização dos seus sentimentos, do seu código, da sua informação. Então a informação ela tem isso. E aí o camarada que vai ler isso aqui, ó, vai desafiar a ler isso, ele consegue uma porcentagem disso, ó, porque a gente tem a regra. E aí a regra é cheia de sis, ó. Se. Então, ó, se ele escreveu isso, eu tenho que processar isso assim, porque isso sempre é assim, para esse produto é assim, e assim eu consigo fazer assim, né? Eu consigo entender isso, é fazer essa conta descontar em mim. Então você tem a desconta por regra de gradação escolar, né? A gradação ela desescora essa onda aqui, ó, que sai desses três desses três capacitores dentro desse ser aqui, ó, dessa descarga. E aí o que acontece? Quem lê, né, o ser que lê, ele vai ler e ele vai se carregar dessa leitura por conhecer a regra e da regra descontar aquilo que foi transmitido, aquilo que se manifestou em regra, né? Então, ó, a carne se manifestou no verbo, o verbo se manifestou na carne por conta da regra. E aí o produto disso vai se afinando. Por isso que a gramática é viva, afinando. Você tem a afinação conforme o empreendimento de leitura dos seres que escrevem. Então você tem a leitura, o agente que lê, e o que lê, ele pega essa subliminação, porque ele consegue interpretar porque conhece a regra. Então esse agente ele se torna um interpretador. E a afinação é o quanto ele consegue interpretar. Então isso é afinação, afinando. Então a pessoa ela precisa se desafiar, baseando-se na regra, para interpretar informações, textos, leituras. Perfeito, pessoal? Então, sempre você vai ter conjuntos que vão buscar se desassociarem em conjuntos.
E aí você vai ter o trabalho de descodificar a vida, né? Desinformar ações. E aí isso cria sustentabilidade. Apenas estabelecer regras quanto à escrita e à leitura. É por isso que a palavra gramática, de origem grega gramma, significa letra. Então essa eu não sabia. Você sabia que grama significa letra? Grama equivale a letra. Do grego. Então, no início era isso, né? Agora a gente tem mais tipos de gramática. Vamos ver. Há 4 tipos de gramáticas normativas, né? Então, nós temos... Agora, a gente tem tipos de gramática. Por que a gente tem tipos de gramática? Porque a gente tem... né? Vamos responder isso. A gente tem a normativa, a descritiva, acho que a gente já até respondeu, né? Histórica e comparativa. Ao mesmo tempo, a gramática da língua portuguesa é dividida em fonologia, morfologia e sintaxe. E aí você tem, a morfologia, a sintaxe e a fonologia. Morfologia, fonologia, e a sintaxe. Nessa divisão, há gramáticos que incluem semântica. Então vão incluir a semântica. Quanto mais, melhor, né? Semântica. Então, por que tipos de gramática? Porque o código, ele é vivo. O código é vivo, né? Porque a despartitura de som que ele desintegrar é através de vivos. Então você não tem gente morta falando. Despartitura de som. Desintegrar. É só por meio de figurinos de linguagem. Né? Então, vejam só. Esse código, essa letra, você tem a letra, né? A letra, ela é uma formação material. Olha só. Então é um processo muito de carpintaria, matemática, observação, apuramento de som, porque tudo é vivo, tudo é onda. E se essa onda quer descontrair um vivo, ela quer controlar. Ela quer controlar canais sonoros, canais auditivos. Por quê? Se eu aperto o botão aqui, emito infravermelho, e aí eu consigo mudar o canal da televisão,
né? Eu consigo fazer essa mudança de canal de X para Y. Opa, eu tenho um conjunto aqui, ó, eficiente, um conjunto, um código que tem um receptor. E aí eu tenho aqui, ó, um campo e um variador de campo, né? Quando esse campinho aqui vem aqui, ó, ele varia o campo e desintegra o campo para ele transmitir outra coisa, ó. Transmitir o Y. Beleza. E aí a transmissão, ela desadrena a inervatura do ser, né? Você tem o ser que fala, e aí ele transforma a sua energia biológica em energia mecânica, sonora. E aí essa energia biológica, ela entra no ser e diz a biologia, ou ser, um significado. Então isso aqui, ó, precisa ser um signo. E esse sig está bem desespelhado nesse condutor de imagem, né? De som. Então esse desespelho, esse signo vai se tornar simbiótico. Né? Então você tem esse produto da fala. Então ela é bem viva mesmo, né? E aí a grama, ela, como a gente tem até mesmo a unidade de medida, o grama, a grama, que é a letra, ela representa para nós aqui na fonologia o desagradar o desagradar de entidade lógica simbiótica de conjuntos sonoros, onde você tem conjuntos de gramas, por exemplo, o lhe. Você tem conjuntos de gramas que representam uma desafinação notativa. E aí você tem o conjunto de desafinação notativa de desafinação notativa de gramas, de grama, de letras simbólicas. E essa simbólica, essa simbiótica, ela pode ser afinada tanto que pode criar até mesmo atores vetorizados pela mensagem, ou seja, filhos da mensagem. Olha aqui a mensagem, né? Então você tem esse vetor simbólico que pode assumir um valor muito afinado e abracadabra, né? Quem gostou faz barulho. Eu. Pois é. Então, eis aqui, ó, pessoas muito sábias, gregos, porque hoje em dia a gente diversificou muito a sabedoria e agora a gente tem complexos de desautoridade do saber, porque tenta saber descompetindo aquilo que jamais vai saber, porque está preso em complexo de saber aquilo que é mais comum do que vem tentando aparecer, né? Então você tem a matéria e a desobservação da matéria revelando a dispartição,
né? Então você tem a madeira, e da madeira você tem o desacordos de símbolos. E aí você consegue desassimbolizar arcos de símbolos. E desses arcos você consegue fazer desanotações, ó. E aí você tem essa cada vez mais esse desafio desacrescentando em nós qualidade gramática, qualidade nessa mensagem, nesse empreendedor de diferença, de indiferença. Não, empreendedor de diferença, né? Porque isso consegue levar-nos a indiferenças, criar produtos de gerações sempre desavisadas pela regra, por essa questão. Vamos lá, normativa. A gramática normativa é sinônimo de norma culta. Ela estabelece os usos certos e errados em oposições ao uso popular. Então, você viu que é indiferenciação? Ó. Empreendemos a diferença. Por que nós empreendemos a diferença? De novo, ó. Empreendemos a diferença para gerar um código que, por regra, atinge status receptivo. E aí você tem receptores que se sacrificam, diversificando-se para empreender-se na regra normativa. É simples assim. É simples. Você tem um controle que vai ser apenas a normativa, porque é a regra. É a grade dessa diferença, né? E aí o que a normativa ela fala aqui, ó? Ela fala que a gramática normativa é norma culta. Regra normativa, ou seja, norma culta. Então, o status é esse, norma culta. Isso porque, apesar de ser compreensível no cotidiano, há sérias transgressões ao modelo estabelecido. A palavra que eles usam, transgressão ao modelo estabelecido. No cotidiano. Então, tá vendo como é viva, né? Você tem um cotidiano e você tem a transgressão, um lado fechado dessa vida, onde é necessário utilizar a linguagem normativa. Essa é a gramática oficial e, portanto, é ensinada nas escolas. Então, você tem ela como gramática oficial. Tá, vamos ver então um pouco dela aqui, ó. Então, se a normativa ela é norma culta, a gente tem um lado cultural de ocultar algumas coisas. Então, ó, lado
de ocultar algumas coisas para se desafiar a investigar e surpreender sobre os achados ocultos. Então nós temos esse lado, e aí isso para nós é a graça da prática de codificar versão, né? Receber versões diferentes, né? E aí é mais ou menos isso, né? E aí essa é ensinada no cotidiano, essa normativa, tá? Transgressão do modelo estabelecido no cotidiano. E por que ela transgride o modelo estabelecido no cotidiano? E aqui a gente tem que responder, ó. Porque o cotidiano ele se resolve por apropriação de um utilitarismo de versão própria, íntima, redigida, né? Vamos pôr assim, ó. Redigida pela regional que desacredita nesse status de comunicar código. Então você tem essa dialética e esse direito, né? Esses estatutos de direito. Tudo bem, né? Isso vai criar um aculturamento próprio de região. E aí você vai ter a especiaria de regiões por vida ao código e significado aos seres que se desprogramam-se por aculturação de estados de bem. Tudo bem, pessoal? É bem simples assim, ó. Saca? Você tem uma forma, e dessa forma você diz a formulariza da forma que você empreende, né? E aí você tem a familiarização desse despreendimento, dessa organização semelhante a essa aqui, ó, de escritores, de leitores e de interpretadores. Então isso aqui vai muito dos seres em domínio de acreditar ser. Aí você tem escritor, leitor e interpretador. Ou eu poderia colocar aqui, ó, compositor, decompositor e associador. Então a gente tem esse particípio, né? Agora vamos ler aqui, ó, a descritiva.
A gramática descritiva descreve e registra os aspectos fonético, morfossintático e léxico da língua, mas sem definir as suas normas. Descreve e registra. Descrever, registrar aspectos fonéticos. Aspectos fonéticos. Morfossintáticos. Sintáticos e léxicos. Sem definir normas. Tá, vamos ver aqui, ó. O que é léxico? Léxico. Entendi. Então, para nós, então, essa gramática, ela vai descrever, ela vai descrever como assim? Ela vai reunir características e regrar com base nelas a resolução transmitiva se é assinalada ou não. Porque gramática é transmitida. Por quê? Porque assim, a gramática não é regras. As regras, elas funcionam graças aos contornos, né? Então, se você tem uma passagem, né, e aqui a gente tem um cruzamento, vejam só, eu tenho a passagem aqui, ó, e aqui eu tenho um cruzamento. A regra manda que eu tenho que falar algo mais para cá. Então, como que a regra vai falar isso? A regra, ela vai colocar alguma contração aqui, ó. E aí o fluxo, ele vai vir para cá, vai bater aqui, ó. E aí ele batendo aqui, ó, ele vai desviar para cá. Entendeu? É mais ou menos assim. Então a regra é isso, né? Então, para descrever que tem que ter essa placa aqui, ó, a gente precisa das características, né? Dos aspectos que definem isso. E aí esses aspectos são o jeito de falar, né? Forma de falar, a forma, né? O conjunto de palavras a falar. Então, é isso que a gente estuda nesse tipo de gramática, né? Sem definir normas. Ela não vai definir normas. Ela vai descrever a norma, né? E aí vai variando, né? Vamos ver que a gramática histórica. Desenhar. Gramática histórica.
A gramática histórica trata justamente da história da língua ao longo do tempo, desde a sua origem às transformações, ou seja, o diacrônico. História da língua ao longo do tempo. História da língua ao longo do tempo. Desde sua origem às transformações, ou seja, é diacrônica. Origem e transformações. Então, a gramática histórica, ela vai tratar desse empreendimento de código, né? A arte de você pegar o código e tratar esse código, né, empreendendo as regras que surgem sobre o cotidiano e as pessoas em planos de detecção decodificada e interpretada. Então a gente tem isso, pessoas em planos. Então se trata disso, a gramática histórica. Agora comparativa. A gramática comparativa estuda a gramática fazendo uma comparação com as gramáticas pertencentes às mesmas famílias linguísticas. O português pertence à família das línguas indo-europeias, em que se inclui as línguas itálicas. São exemplos as línguas espanholas e francesas. Então aqui você estuda códigos de linguagem, realizando a comparação. A gramáticas pertencentes à mesma língua, a mesma linguística, mesma família, mesmas famílias linguísticas, linguísticas. Bom, então estuda códigos de linguagem realizando a comparação gramática pertencente às mesmas famílias linguísticas. Porque, vejam só, se estudar, a gente pegar e estudar o código, ele não transforma o código, a forma como que você toca as pessoas a partir dessa dispersão de partícula, código. Tem a dispersão de particularidades desinformadas. Então, para a pessoa conseguir interpretar esse código aqui, ela precisa de ter a grade de particularidades. E aí se você é da mesma família, se a gramática
ela pertence à mesma a mesma família de línguas. Né? Se você tem isso, você vai ter mudanças só mudanças na grade. E aí estudar essas mudanças da grade permite com que a gente consiga comunicar, até mesmo comparar, né? Fazer a comparação para ver qual código, por que eles são diferentes, né? Porque o código, ele é um vetor que é usado muito nas atividades orgânicas. Então, isso é um estudo de atenção. Por quê? Porque você tem em comparações estados de saúde, mudanças ao longo da escala dos tempos. Isso deve ser contado cientificamente. Isso é graças a esses efeitos de comparação. Né? Tem muita coisa desinscrita e submetida nesse trabalho de código. Até mesmo coisas ocultas, né? Se a pessoa não desenvolver uma atenção diferencial, né? Então aqui, ó, divisões da gramática. Divisões da gramática. Divisões da gramática, regras. Das regras. A gente tem na fonologia, temos regras. E aí você tem aqui, ó, a fonologia estuda o comportamento e a organizações de sons da fala. É dividida em, então você vai ter aqui, ó, comportamentos e organização de sons da fala. Então lembra que eu falei aqui no começo do vídeo que existe a simbiose, uma relação simbiótica entre o inscritor, o orador e o curado, né? Você tem o orador e o curador. E aí esse orador que faz oratória e esse curador aqui, eles tendem a desenvolver um equilíbrio. E aí, como assim esse desenvolvimento de equilíbrio? Porque a energia da fala, ela desequilibra o organismo de formas íntimas, dependendo do timbre do orador. Então você tem o timbre do orador, e esse timbre do orador que desatira elementos desescalares de idioma, de classe, de linguagem, né, sobre essa gramática aqui, ó, né? Você vai ter esse desgasto energético pro curador, né? Orador, e agora você tem o curador. O curador é aquele que está sendo curado
por esse código, né? E aí o que acontece? Existe uma simbiose. Por quê? Porque os dois eles vão tentar, ó, desconectar. Aqui, ó. Tem um ouvido aqui. Vamos desenhar direitinho. Um curador. E aí aqui, ó, é o ouvido que está em questão. O ouvido que... E aí você tem essa desfascinação do elo. Então você tem aqui, ó, a desfascinação de interpretar. Código. Por quê? Porque o código, ele é por regra, né, e por curador, você tem uma busca de equilíbrio, né, por interpretação orgânica. Essa simbiose. É uma questão de viver junto. O termo simbiose é usado para fazer referência a uma associação íntima estabelecida entre seres. Cara, quando uma energia criada por um organismo de outra pessoa entra em você, você quer coisa mais íntima que isso? Só se você estiver mais perto, né? Mas é claro que a gente tem a desintimidade psicológica, né? Você ó, desintimidade psicológica, porque existe esse lado irmão. Até por isso a religião vem assumindo que todos nós somos irmãos, né? Por causa dessa desintimidade psicológica, porque existe esse peso de curadoria que a gente descarrega de timbre do outro, né? E isso dói mesmo, dói porque faz a gente criar vasos de interpretações íntimas, aqui, ó. Vasos de interpretação íntima. Interpretação íntima. Por quê? Porque existe essa particularidades que cobra. Você tem esses disparos de partículas cobrando tempo de processamento, de intimidade, O quanto você é íntimo. Desculpa. Intimidade. Viu por que a fonética a fonologia é muito importante? E essa organização dos sons é mais ainda, né? Essa questão de organizações dos sons. Por quê? Se as pessoas elas vão chegar para você e vão te cobrar por curadoria, agilidade, tempo, né? Nesse gráfico que a gente fez aqui, ó, ele tem tempo de desintimidade por intimidade. E aí você tem, ó, em menos tempo você consegue desintimidade ou não. Entendeu? Então tem essa questão, essas divisões de estudo. E aí existem os questionamentos, né? Por que você está demorando para desintimidar a minha fala, né? Porque a minha fala é compreendida por outro,
Mas por você não. Por quê? Porque você está descontrolando-se vetorialmente para demorar mais tempo para desintimidar a minha fala. Tá vendo? Ah, é por conta da organização, é por conta do meu timbre de som, é por conta da fala, é por conta do meu comportamento, é por conta do peso psicológico, da desintimidade psicológica que você descarregar pesando vasos de interpretação íntimas. Então existe todas essas desinseminações fonéticas dessas divisões de gramática. E isso é regra para poder dentro de uma prova despontuar o outro em crescimento de desintimidade. Então você tem esse lado, né? Então você tem intimidade versus desintimidade. Aí você tem o tempo como variável. E assim sucessivamente, né? Muitas coisas nesse sentido. Aqui, ó. A ortoépia, que estuda a forma como as palavras devem ser pronunciadas. Vamos lá, continuando esse lado da gramática. Ortoépia. Estuda a forma como a palavra deve ser pronunciada. Deve ser anunciada. Prosódia. Estuda a forma como as palavras devem receber acento tônico, bem como acento gráfico. As palavras devem acento. E ortografia. Como as palavras devem ser escritas. Olha só que legal, né? E aí aqui a gente tem um índice de estudos de fonemas. Aqui, ó. Fonética e fonologia, o que elas estudam. Fonema e letras, o que são fonemas. Vogal, semivogal e consoante. Isso aqui é muito importante. Vogais de classificação. Fonemas e letras. Encontros vocálicos. Ditongo, hiato, tritongo. Consoantes, encontro consonantais, dígrafo, ortoépia, prosódia, ortoépia, né, que a gente viu ali agora, prosódia e ortografia. Aqui, ó. Como as palavras devem ser anunciadas e como as palavras devem receber assim. Alfabeto oficial da língua portuguesa e alfabeto fonético. E aí a gente tem sílabas aqui também, ó. Sílabas, monossílabas, sílabas tônicas, separação de sílabas, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E acentuação gráfica, regras de acentuação gráfica, notação lexical. Que é notação, emprego de hífen, uso de til, C cedilha, formas e grafias, uso de S e do Z, uso do porquês,
abaixo ou algumas formas que dão dúvida, né, descritas. E mais um tantão de temas aqui, ó. Novo acordo ortográfico, exercícios. Não, isso aqui é de outra. E agora a morfologia, né? A gente viu fonema e agora morfologia. Aí a gente tem morfologia, classes de palavras, adjetivo, substantivo, interjeição, verbo, conjunção, pronome, preposição, numeral. Isso aqui é uma das coisas mais legais, porque são os efeitos que as palavras adversam, expor. Então você tem efeitos que as palavras adversam expor em nós sob dispersão de processos de códigos. Tandam. Vou pôr isso aqui pra ficar legal. Isso aqui é muito legal, essa rodinha aqui. Roda de processos. A morfologia estuda as palavras isoladamente, bem como a sua estrutura e formação. É nessa parte da gramática que conhecemos as 10 classes gramaticais: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. E aqui a gente tem estruturas e formações da palavra: estruturas, formação, morfemas, vogal, temática, desinências, prefixos e sufixos, derivação parasintética, derivação regressiva, derivação imprópria, substantivos. Aí a gente tem um tantão de... O que é o substantivo? Substantivo simples, o que é substantivo composto? Substantivo simples e composto, plural dos substantivos, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo concreto, abstrato, comum, próprio, coletivos, comum de 2 gêneros, sobrecomum, substantivo próprio, coletivo, comum de 2 gêneros, sobrecomum, epiceno. Então a gente tem um banquete, né? Flexão de gênero do substantivo, flexão de número do substantivo, flexão de grau do substantivo, aumentativo e diminutivo, e assim. Vamos lá. Só para deixar na nossa colher aqui, Vamos lá. Substantivo. Para nós vai ser o que revela substância. Nomeia. Identidade. Lógica. Beleza? Agora a gente vai ver o verbo. O que é um verbo? Tempos e modos verbais. Tempos verbais simples, compostos, classificação dos verbos, verbos regulares e irregulares, regulares, modos verbais, modos indicativos, tempos verbais, presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito,
modo subjuntivo, presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo, modo imperativo, formas nominais, infinito pessoal e infinito impessoal, particípio e gerúndio, verbos auxiliares, locução verbal, verbo ser, verbo haver, impessoais, unipessoais, abundantes, anômalos, defectivos, reflexivos, pronominais, verbais, voz ativa, passiva, reflexiva. Viu? Muita coisa. Verbo é a classe de palavras que, do ponto de vista semântico, contém as noções de ação, processo ou estado, e do ponto de vista sintático exercem a função de núcleo do predicado das sensações. Então você tem um verbo. E aí o verbo ele representa uma ação, um processo ou um estado. O fenômeno. Então, ação, processo ou estado. Então, o verbo ele é uma variação, né? Você tem um processo. Então, olha só, olha que legal. O substantivo ele é estático, né? Pensa assim, ó, o substantivo ele é estático. O verbo ele é dinâmico no sentido da lente, né, de resolução. Vamos pôr que essa aqui é uma lente de resolução física. O estado da partícula, da particularidade julgada, né? Adjetivos. Adjetivos simples, pátrios, primitivos e derivados, compostos, flexão dos adjetivos biformes, uniformes, grau de adjetivo, grau superlativo, locução adjetiva. Então vamos lá, adjetivo. Adjetivo. Palavra que se junta ao substantivo para modificar o seu significado, acrescentando-lhes noções de qualidade, natureza e estado. Serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade, uma extensão ou uma quantidade, aquilo que nomeia. Então você tem modificador de substância, no sentido de você tem dinamificador. Dinamificador, motor. É um dinamificador. Então ele entrega uma dor, né? O adjetivo ele vai entregar uma dor, algo a se motivar.
agora a gente vai para os pronomes. Pronomes pessoais do caso reto, eu e mim, para eu e para mim, pronomes de tratamento, pronomes oblíquos, oblíquos átono, mim e mi, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos, adjetivos, substantivos, reflexivos, quando usar, colocação pronominal. Então vamos lá. Pronome. Conjunto fechado de palavras de uma língua que podem substituir, modificar ou retomar substantivos. Então você tem substituidores, modificadores ou retomadores de substância. Retornadores. Retornadores de substância. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um elemento de substituição. Artigo. Então, no artigo a gente tem definido e indefinido, né? Artigo. Artigo é a classe gramatical que dá ao substantivo um sentido determinado ou indeterminado. O artigo também concorda em gênero e número com o substantivo, podendo ter uma forma no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Você dá a substância um sentido determinado ou indeterminado. No sentido de escala de associação. E aí vamos ver a associação. Gênero, número, associação transitiva. E aí você concorda com gênero e número de substância e você tem masculino, feminino, singular ou plural.
Aí, deixa eu ver aqui. Uhum. Numeral. Numeral ordinais, cardinais, coletivos, multiplicativos e números por extenso. Numeral. Numeral é a palavra que atribui quantidade aos seres ou objetos, dando a eles valor definido. Numeral. Palavra-chave que atribui quantidade às substâncias colocando definição. Aqui você tem palavra-chave que atribui quantidade de substâncias. Então você tem aqui, ó. Você tem que proporcionador de volume em substância a ser definida e desaversionada pelo número, pelo valor. Preposição. Preposição, exemplos, locução prepositiva, preposições. Palavra gramatical invariável que liga dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Ato ou efeito de prepor, de por antes ou diante. Então você tem preposição. É uma palavra que interliga, ou seja, faz uma associação interessada onde fixa por depender da ligação de relação. Vamos ver aqui. Ato efeito de prepor.
significa que a preposição é o termo. Antes, após. Legal, preposição. Conjunção. Conjunção, coordenativas, adversativas, subordinadas, conjuntiva. Vamos ver aqui. Conjunção. Conjunção é a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Quando duas ou mais palavras desempenham o papel de conjunção, recebem o nome de locução conjuntiva. Palavra invariável que relaciona duas orações. Palavra invariável que relaciona duas orações. Ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Ou dois termos. Ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Então vamos lá. O que é um termo? Termo. Vamos ver se a gente acha aqui. O que é termo? Unidade do lexo, vocábulo, palavra. Então, palavra. Que é a mesma função sintática. Orações ou duas palavras. Vamos pegar aqui, ó. Ou duas palavras que exercem a mesma função sintática. E vamos ver, função sintática. Parte da semiótica que trata da combinação dos signos entre si. Então você tem a função sintática. Mesma combinação de símbolo, significado. Então, para unir significação, você precisa pegar uma seta, por exemplo. Você tem, tipo, vamos colocar isso aqui na lente aqui, ó. Por exemplo, setas. Setas utilizam muito conjunções, significado. E aí, acabou, será? Deixa eu ver. 3, 6, 7, 8. Acho que tem mais umas duas. Tcharam. Interjeição e advérbio. Agora. Interjeição. Palavra invariável ou sintagma que formam por si sós frases que exprimem uma emoção,
uma sensação, uma ordem, um apelo, ou descrevem um ruído. Psiu, ó, coragem, meu Deus. Então, interjeição. Interjeição. Palavra que por si só consolida uma apresentação simbólica, sentida, interpretada de sentimento. E agora, por último, o advérbio. Advérbio, classificação dos advérbios, flexões de grau do advérbio, locução adverbial. Então vamos lá aqui, ó. Advérbio. Palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Dormir pouco. Um adjetivo muito bom ou um advérbio. Ó, modificador de verbo, um adjetivo, um outro advérbio. Deverás astuciosamente. Uma frase. Felizmente ele chegou. Exprimindo circunstância de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação e etc. Que isso? Esse é complicado, hein? Advérbio. Palavra modificadora. Então esse aqui é o modificadora de quê? Ó, ela modifica verbo, adjetivo, só substantivo que não, né? Verbo, adjetivo, advérbio também. E frase. Felizmente é o advérbio. Ele chegou é a frase. Exprimindo circunstância de tempo. Então, que exprime mudança de tempo, modo, lugar. Variação de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, e aí é que ainda colocou etc. Caraca. Então, intensidade, oposição, tempo eu sei, modo também. O tempo é relativo à hora, à composição do ambiente. Modo é a relação o narrador, né? A pessoa que está na voz, né? A voz. Lugar
é quando liga-se ao clima, né? Quando varia o clima, né? Qualidade e vai variar a qualidade mas deve ser de um advérbio, deve ser de um verbo. Causa deve ser algum verbo também. Intensidade, aí mexe na intensidade, deve ser do... Tudo isso é porque o advérbio ele mexe no verbo, né? E o verbo ele é um motor por natureza, é uma ação. Então mexer na ação, mexer na intensidade da ação é trocar a marcha, né? A cognição da marcha. Oposição é se opor, né? Quando o advérbio funciona se opondo, criando uma ideia de oposição ao que estava sido falado ou que vai se falar ainda. A afirmação é quando quer colocar uma adversação que vai criar base afirmativa, né? Vai criar um efeito afirmativo. Negação quando vai criar esse efeito, mas no sentido negativo, decrescente. E dúvida é quando vai deixar as coisas meio que desprezas, né? De sentido, de voz, né? De acréscimo de voz. E aqui a gente no final a gente tem a análise morfológica, morfologia e classes morfológicas, classes de palavras ou classes gramaticais. O que é classe gramatical? Singularidade, plural, morfossintaxe, sintaxe, exercícios, tal. E agora sintaxe. O que é sintaxe? Importante, sintaxe. E a sintaxe estuda as palavras e suas funções na oração. Então agora a gente já tem estudo das palavras e suas funções na oração. Lembra que oração é código desparticularizado sob organismo fonte para detector. Lembre-se disso, código. E aí para você ter um bom detector, você precisa de organizar a sintaxe dentro de uma matriz, né? Você tem a sintaxe dentro de uma matriz de organização que estimula o organismo detectivo de código. Perfeito? Então é como se fosse o guarda-roupa, né? Vamos ver aqui. Para tanto, a síntese analisa cada elemento presente no enunciado linguístico e a relação entre eles. Vamos ver aqui. Então, para tanto, a síntese analisa cada elemento presente no enunciado. Então, você tem elementos em um enunciado, elementos em um código e a relação entre eles. E a relação, porque a relação ela é como se acontecesse a operação.
operação. E aí, relação e elementos são partículas notáveis. E operação entre partículas notáveis é a relação. E aí você tem isso aqui é igual a uma reação recombinante de produto de notação entendida por organização sintática. Mais ou menos isso aqui, ó. E aí tem, ó, introdução. Aí a gente começa a ver frase, oração e período, tipos de frases, sinais de pontuação em frases, períodos simples compostos, termos constituintes. Aí termos essenciais da oração. Então, aqui, ó. Aqui, quando você ver. A gente tem termos essenciais. Então a gente tem o sujeito, predicado, termos essenciais. Sujeito, predicado, índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora, predicativo do sujeito, predicativo verbal, predicativo nominal, predicativo, verbo nominal, um monte de predicativo. Predicação verbal, verbos transitivos direto, transitivo indireto, verbos transitivos direto e indireto. Termos integrantes. Termos integrantes de uma oração. Complemento verbal, objeto direto. Complemento verbal, objeto, predicativo, complemento nominal, predicativo, complemento nominal. Agente da passiva. Agente da passiva. Termos acessórios da oração. Termos acessórios. Acessórios da oração. Adjunto. Bial. Adjunto adnominal. Nominal. Aposto vocativo. Período composto. Por coordenação.
período por coordenação, orações coordenadas, período composto por subordinação, orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais, orações reduzidas, e subordinadas. Concordância. Concordância verbal e nominal. Concordância, regência. Verbal, regência nominal. Deixa eu ver aqui, regência verbal nominal. É muita coisa, né? Sintaxe de colocação. Quando usa, aí você tem a síntese, sintaxe de colocação. Quando usar ênclise, quando usar mesóclise e quando usar próclise. Quando usar ênclise, mesóclise e próclise. E mais, ainda tem mais: função sintática, análise sintática, uso de crase, figuras de linguagem, figuras de palavras, de pensamento, figuras de sintaxe, figuras de som. E aqui a gente tem outro resumo: histórias da língua portuguesa, gramática normativa, o que é que ensina. Então, é isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Gramática normativa, o que é que ensina? Ensina isso tudo, né? Deixa eu ver. Ensina fonética, morfologia, muita coisa. Então a gente viu o que são esses elementos da morfologia que fazem esses efeitos nas notações orais. E aí a gente vai depois, né, ver mais como que a gente desaguarda e regra a irrigabilidade dessa organização lógica, no sentido de fluir melhor
a consonância de habilitar enumeradamente o estímulo verbal, o estímulo sonoro, para desassonar as nossas relações com esse fundamento, né? Esse fundamento de comunicação. Porque é um empreendimento que desaprova a gente sobre a família, né? A familiaridade. Essa realização de controle, até mesmo dos impulsos que as palavras dizem disfuncionar a partir dessas interpretações de efeitos e tais, né? Fazendo até mesmo essa confluência na passagem, na transmissibilidade. E a gente está o tempo todo treinando o entendimento, né? Desse sistema equatorial em um plano lógico, em um plano metafísico, em um mundo das ideias, né? Como diz alguns filósofos, estabelecer equilíbrio, né? Bases equilibradas de caminhos. Então, quando você pede a segurança para poder passar, né? Segurança para comprar, segurança de produto, né? De troca, você está pedindo gramática, você está pedindo resolução gramatical, você está pedindo segurança de comunicação, de equilíbrio, de programação de passagem de som. E aí isso te permite chegar com o maior rendimento possível nessa simbiose, que a maioria das mães entendem, né? Dizem entender mais fácil por esse desgatilho emocional que lhe é revelado a partir do filho, né? Essa questão de simbiotismos, né? Você atiça e você consegue descontrolar a partir de simbiose e das gramas, né? Que desacessam a pessoa a partir dos seus dígitos orais, das suas dispersões, de desafinar o som, notificando, né? Canal, interpretação. Então é incrível, cara. Não é perda de tempo nenhum pensar e repensar nisso, porque isso tem tudo a ver com o organismo, porque o organismo se desinforma a partir dessas informações. Então, se a gente tem um gradiente muito enorme disso, porque depois que a gente come, a gente desprocessa o alimento, e o alimento ele se passa a ser parte de nós. Depois que a gente escuta, a gente processa o som, e esse som fica sendo íntimo de nós. Então você tem essa cultura nos ocultos da mente, que estão flexionadas a partir das instalações de lazeres, de se equilibrarem em determinados tons fonéticos, em determinados timbres. Por isso que quando você recebe uma visita, ela não só pesa na residência por desinstalar e pesando, né, a técnica de você conviver, né, porque tem mais um usuário, mas ela também pesa por sentido de desafinações, entendem? Então você tem toda essa questão de orbitais. Então é isso, depois a gente continua a falar mais, porque isso me deixa muito contente poder, né, reestudar, né,
recordar, reestudar e empreender-me mais nesse sentido da linguagem, né? Isso todo mundo, necessariamente, todas as professoras recomendam, mas nem todos os alunos desapresentam ser confiáveis delas, né? Então é isso que a gente está tentando, né? E aí é bom isso, né? Isso nos ajuda a ver aquilo que a gente não conseguia ver na época, né? E aí, se a gente tem a internet, a gente tem essas ferramentas todas que nos ajudam, por que não, né? Então fica aí esses questionamentos. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo. Fui!